O Sérgio Wiederhecker é o coordenador do eixo de mobilidade, acessibilidade e transporte do Plano Diretor. Bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado. Fala um pouquinho sobre o que está dentro do seu eixo e como que foram os trabalhos para desenvolver esse novo Plano Diretor. Pois não. O eixo de mobilidade, acessibilidade e transportes, ele se preocupa com uma das áreas do urbanismo consideradas mais importantes nas cidades modernas. Num congresso que houve em Atenas em 1933, foi numa das primeiras ocasiões em que o urbanismo se preocupou em classificar claramente a mobilidade das pessoas na cidade como uma função urbana importante, né? As funções urbanas básicas que lá foram reconhecidas, que é a função urbana de morar, trabalhar, recrear e circular, né? Hoje em dia, é claro que a gente reconhece que a cidade abriga mais funções importantes do que apenas essas 4 temas, né? Mas o eixo de mobilidade estava presente na definição de circular pela cidade. As pessoas, para trabalharem, para se recrearem, para exercer a sua vida na comunidade urbana, necessitam, evidentemente, de se movimentar pela cidade. Esse eixo basicamente se preocupa com isso. O que é fundamental para você fazer um planejamento de mobilidade, acessibilidade e transporte numa cidade? É preciso que você tenha um diagnóstico que a gente chama de matriz OD. A matriz OD é um levantamento que se faz chamado origem e destino, uma matriz origem e destino. Você tem que fazer uma pesquisa que levanta, né, os dados da população, como essa população se move, não apenas no meio que todo mundo às vezes imagina, as pessoas andam utilizando automóveis. Há várias pessoas que fazem seus percursos a pé, outros fazem de bicicleta, outros fazem usando transporte público coletivo e sim tem uma grande parte que faz percorrendo com automóveis, etc. Então você precisa identificar de onde essas pessoas vêm, quais são os seus fluxos, seus movimentos na cidade, para você poder fazer um bom planejamento de um plano de mobilidade para uma cidade. E o plano também prevê que algumas leis são feitas posteriores, né? O seu eixo também tem essas leis? Sim, o eixo acessibilidade, mobilidade, acessibilidade e transportes, ele prevê planos específicos para atender, né? Uma das políticas que estão previstas nesse eixo é a política de implantação dos corredores. Os corredores de transporte público coletivo. Eu acho que é bastante claro para todos que uma cidade em que cada um se desloca por ela utilizando um veículo individual, ainda que seja um veículo que incomode menos, como por exemplo uma moto, ocupa um pouco menos de espaço no trânsito, mas especialmente o automóvel, né? A gente percebe claramente que a cidade deixa de funcionar, né? Porque não há infraestrutura urbana, sistema viário que seja capaz de dar conta de uma mobilidade eficiente baseada no automóvel. Então nós precisamos de sistemas de transporte coletivo com menor impacto ambiental, com menor emissão de gases de efeito estufa, com menor ocupação do território da cidade, com o deslocamento das pessoas. Há várias categorias de sistema de transporte público. A gente pode pensar, por exemplo, no metrô, né? Quem visitou qualquer cidade e se utilizou de um serviço de metrô eficiente, eu acho que nós podemos classificar o serviço de metrô da cidade de São Paulo como um serviço eficiente, percebe claramente como que a um custo relativamente baixo, você se movimenta por uma malha urbana extremamente complexa, como é da cidade de São Paulo, consumindo um período de tempo bastante curto, né? Fazendo deslocamentos rápidos e indo de um ponto a outro com facilidade. Entretanto, esse tipo de transporte ele exige um investimento em infraestrutura de valor muito alto.
Os especialistas da área apontam que você só viabiliza um metrô com o custo da tarifa paga pelo seu usuário a partir do momento em que você tem 60 mil passageiros por hora sentido que vai, sentido que vem, então 60 mil para cada lado por hora. O sistema de transporte público coletivo de Goiânia com maior capacidade, que é o Eixo Anhanguera, implantado em 1976, em que o que fez de Goiânia uma cidade assim pioneira, quase pioneira, porque primeiro foi implantado em Curitiba, mas o segundo eixo de transporte no país com essa característica foi implantado aqui em Goiânia. Ele tem a capacidade de transportar cerca de 20 mil passageiros hora sentido, e hoje ele está transportando menos do que isso. Então ele está ainda a menos de 1/3 da capacidade ocupacional que seria a justificativa econômica para se implantar um metrô. Sim. Muito obrigada, Sérgio. Pois.